Em redes de computadores, nós temos que entender que tudo tem um limite, tá? E que naturalmente o meio físico impacta nesses limites. E que naturalmente, se depender do meio físico, que nos dá, então, um canal para nos comunicar, ele também coloca ruídos ali para nos atrapalhar. Vamos colocar assim. Nós temos uma taxa máxima de transmissão, beleza? Vou falar muito com vocês ainda sobre, inclusive, janela deslizante, entre outros algoritmos para esse cálculo de tamanho da minha banda. Vamos colocar assim, minha taxa de transmissão. Mas, cara, você tem que entender que toda essa ideia de comunicação, ela nasce ali do Graham Bell Labs, né? Então, tinha uma competição de quem conseguisse ali fazer uma comunicação por voz. Graham Bell ganhou, tá? Bom, tem muitas teorias malucas sobre isso. Bom, não quero entrar em teorias. Mas vamos lá. E aí, naturalmente, o que o Graham Bell ganhou? Tem gente que acha que ele ganhou um prêmio. Não. Graham Bell não ganhou um prêmio. Não foi financeiro. O que Graham Bell ganhou foi o seguinte: ele passou a ser o único fornecedor. Ou seja, ele ganhou um monopólio sobre os Estados Unidos na transmissão de voz. Vocês entenderam? O dinheiro não importa, cara. O dinheiro lá do prêmio não importa. Tá? O que importou mesmo foi isso aí. Por quê? Por mais de 100 anos, se você olhar, a Bell Labs, com a TIT no caso, né, ela dominou o território americano como a única que poderia fornecer. Nem que se você tivesse uma qualidade muito superior. Mais para frente eu vou trazer para vocês um documentário sobre a Motorola. Você poderia competir porque era proibido nos Estados Unidos. Era a época dos grandes monopólios. Né? É natural que a TIT ela foi quebrada com a lei antitrust. Beleza? E isso quebrou a TIT. Então, o Graham Bell ele ganha o monopólio em 1885, 1886, não me falha a memória, não lembro qual desses 2 anos. E aí, naturalmente, ele cria uma empresa chamada AT&T. Tá? Na verdade, vou te explicar. Graham Bell, ele era um cara de pesquisa. E ele sabia que se ele ficasse à frente da empresa, ele, como eu posso dizer, não seria um bom gestor. Então, a TIT é criada para como uma empresa para fornecer o serviço produto e é mantida a Graham Bell Labs com o Graham Bell à frente das pesquisas de inovação. Pegou a jogada? Também era uma época em que essas grandes empresas de monopólio chegavam assim nas universidades e contratavam a turma inteira. Os caras mal entravam na universidade, pá, já estava todo mundo contratado. Okay? Isso vai ser importante. Inúmeros pesquisadores na área da matemática, da física, vão trabalhar aqui na Graham Bell Labs, né, para TIT. E entre eles, em 1924, o Nyquist, um engenheiro da TIT, percebeu que até mesmo um canal perfeito tem uma capacidade de transmissão finita. Por quê? Se depender da matemática, utilizando o Fourier, seria possível transmitir uma carga de dados quase que infinita, cara. Mas não, cara, as coisas são finitas quando eu coloco no meio físico, porra. Os matemáticos tinham que entender, né? Que tudo tem um fim, né? Se é que eles entenderam que tudo tem um fim. Vocês entenderam um caminho, né? Pro fim. Bom, então quer dizer que, repare que o cara começou a dar ali faça uns artigos em 1924, tá? Para ter lá dentro da TIT, ou seja, significava que ele já estava pesquisando há um tempo, mas só em 1948 que aprofundaram o trabalho do Nyquist. Foi um também engenheiro, tá? Chamado Shannon. Tá? Ele aprofundou o trabalho do Nyquist e estendeu o caso para um canal sujeito a ruído aleatório em 1948. É um paper, tá? É um paper. E esse artigo, naturalmente, esse paper, né, é o mais importante aí na teoria da informação que nós temos até hoje, tá? Mas repare que o trabalho de 1948 de Shannon, ele se baseia do Nyquist de 1924. Por quê? Em 1924, o Nyquist tinha acabado de provar
que uma banda, desculpe, que um meio físico tinha uma taxa finita de transmissão. Tá? Uma taxa finita de transmissão. Vamos colocar assim. Mesmo considerando ruídos não aleatórios. Tá? Então, ele conseguiu fazer esses estudos e provou isso utilizando um canal teoricamente sem ruído, mas ele estendeu ainda em 1924 para um ruído não aleatório. O que é um ruído não aleatório? Um ruído não aleatório é quando as propriedades físicas do material que nós estamos impactam na transmissão e é possível se prever esse impacto. Entenderam? Vamos lá, por exemplo, digamos que eu tenho ali um meio de comunicação que tem, que tem alguma propriedade física, como um capacitor, tá? E que esse capacitor atinge um estado, e é possível se compreender que o capacitor chegou naquele estado, porque sempre ele chega, ele dá um picozinho, entenderam? Na comunicação. Então isso aí é não aleatório. Mas o problema é que o mundo, ele é aleatório, cara. Por exemplo, o sol batendo num cabo, e aí passa uma nuvem na frente, é um micro-ondas que é ligado entre você e o seu access point, aquele fiozinho de rede passado com fio de energia ali, naquele fio de energia que vai para o ar-condicionado, né? Inúmeros fatores aleatórios do mundo impactam nos meios de comunicação. E isso, para Nyquist, até então estava impossível de ser controlado, tá? Mas, no caso do Shannon, ele aprofunda o trabalho do Nyquist e vai até, então, alcançar esses ruídos aleatórios. Isso vai ser fantástico, cara. Isso vai ser fantástico. É baseado nisso, então, que nós vamos ter as telecomunicações somente depois de 1948, como nós temos hoje. Tá? O resto, anteriormente, foi tentativa e erro, foi sobrevivencialismo digital, sei lá como você queira chamar aquela bosta, tá? Sei que foi uma coisa muito louca. Nyquist provou que se um sinal arbitrário atravessar um filtro de passagem baixa, coloquei para vocês embaixo aqui que é um circuito eletrônico de passagem baixa, né? Que permite a passagem de uma frequência mais baixa, sem dificuldade, sem atenuar, sem cortar, sem nada. Em frequências mais altas, naturalmente, ela corta as frequências mais altas. Tipo, ela cria um filtro. Nós vamos ver um aparelhinho desse no futuro. Eu vou mostrar para vocês. De largura de banda B, o sinal filtrado poderá ser completamente reconstruído a partir de 2B amostras, ou seja, 2 amostras. Exato. Ou seja, é possível se estudar o canal para compreender até onde eu posso mandar de dados que não seja superior ao que eu preciso. Entenderam? Então eu mando uma massa B e eu consigo, a partir de 2B amostra, do outro lado, naturalmente, reconstruir essa amostra anterior. Opa! Então os caras estão começando a entender como transmitir dados nisso aí. Tá? Fazer uma amostra de linha com uma rapidez... Pegar uma amostra, né, de uma linha metálica, tipo telefônica, maior que 2B vezes a porção que nós temos, o segundo seria inútil, pois estaríamos perdendo. Nós só precisamos de 2B, acabou. E se o sinal consistir de V níveis, vários níveis discretos, então o teorema do Nyquist afirma que a taxa máxima de dados transmitido, tá, é igual a 2B, ou seja, 2 amostras, log de 2 por níveis discretos, bits por segundo. Peraí, você vai cobrar isso aí na prova? É lógico que eu vou, pô. Espero que tu esteja bom em matemática, hein? Vamos relembrar aqui o segundo grau. Lembra que na física a aerodinâmica, o ar é desprezível, o atrito é desprezível, lembra? Vamos imaginar aqui um canal de 3 kHz, sem ruído. Ruído desprezível. Estou eu fazendo o que eu criticava quando eu era aluno. Não pode transmitir sinais binários, né, a uma taxa superior a 6.000
bits por segundo. Bits, tá? Bem menor. Por um motivo muito simples. Eu não vou, eu não vou reaproveitar o que eu transmitir a mais. Entendeu? Não vai dar. Então não adianta. Então qual é a ideia? Criar vários canais de 3K e transmitir a 6.000 bits por segundo. Pegou a jogada? É assim que nós vamos fazer. Quando nós temos um cabo, nós temos vários canais ali dentro. Nós dividimos os canais justamente para isso. O volume de ruído, por exemplo, térmico, é um exemplo, tá? Presente, lembrando que o cabo é metálico, presente é medido pela relação entre a potência do sinal e a do ruído. Chamamos essa relação de SNR, tá? Ou seja, sinal barra ruído, é essa relação, tá? Sinal barra ruído, SNR. Nós vamos usar muito SNR. Em geral, não se faz referência à relação propriamente dita. Em vez disso, utiliza-se um cálculo que é 10 log de 10. Ok? SN, tá? Então a gente faz esse cálculo. A relação SN igual a 10 corresponde, por exemplo, a 10 decibéis. O que é dB? Decibéis, tá? Isso aqui é décil de 10. E bel de Grambel. Do Grambel. Do Grambel. Essa unidade de medida aqui, ela foi definida, esse nome, para poder, em homenagem a Grambel. Ok? Ou seja, se você pegar uma relação de 100, equivale a 20 decibéis. Tá? E relação de 1.000 equivale a 30 dB. Opa, repare que essa escala é logaritmo, ela não é linear, cara. Isso faz todo sentido, porque você vai ver um puta equipamento transmitindo a X dB. E aí você vê um equipamento mais inferior a um pouco menos que aquele X dB, mas você tem que levar em consideração que isso é em escala logarítmica. Ou seja, aquele pouquinho a mais, na verdade, é muito, cara. É muito, tá? Bom, então o Shannon, ele melhorou, né, o trabalho, né, do Nikita, e ele criou lá a seguinte definição, que o número máximo de bits, tá, é igual a amostra B, logaritmo de 2, tá, de 1 mais SN, fecha parênteses. Eita caramba. Então aqui ele já está começando a definir o número máximo de bits de um canal baseado em cálculos matemáticos. E é por causa disso que esse artigo, esse paper do Shannon, ele é considerado ali um precursor, cara, disso tudo aí, tá? Puta que pariu, o negócio é bom, hein? Os caras eram bons, hein? Os caras tinham o quê? Muito menos recursos que nós. Hoje um jovem de 18 anos tem muito mais recurso e acesso à informação que qualquer um desses pesquisadores com 50 anos de idade que construíram essas coisas tudo. Sério. Mas nós temos o Valorant, que é um joguinho, né? O Valorant destrói. Nós temos um celular que também destrói. Cara, tem que repensar. Nós temos que repensar nossas gerações, a atual e a futura, cara. A gente tem que pensar nisso aí, tá? Bom, isso nos diz, né, as melhores capacidades que um canal real pode ter. Por exemplo, o clássico DSL, nós conhecemos no Brasil como ADSL, né? Que oferece acesso à internet por linhas telefônicas. Eu vou explicar bastante ainda sobre esse assunto aqui de ADSL, mas já vou trazer aqui a ideia do que é. O que nós tínhamos no passado era assim, você ligava pelo fio telefônico, e o fio telefônico, ele tinha um filtro, uma base filtro aqui, cadê? Ele tinha aqui, ó, um filtro passa-baixo aqui de 300 Hz. Ou seja, então um fio telefônico não passava mais que 300 Hz. Porque ele era ignorado, era cortado, presta atenção. Mesmo que imputasse um sinal acima de 300 Hz, ele era cortado pelo filtro passa-baixo, tá? Conforme está aqui a definição do que é um fio passa-baixo. Legal. Show de bola. Um filtro, desculpa. Então, o que acontecia?
Um fio desse tinha aproximadamente a capacidade de 3,4 kHz. E a gente só usava 300 Hz. Tipo assim, supondo que os fios estavam em ótima qualidade no poste, que não tinha zinabre, que não tinha emenda e tudo mais, tá? Show de bola o fiozão. O que aconteceu? Os caras projetaram um serviço chamado Linhas do Assinante. Tá? Linha do Assinante, digital do assinante. Que seria capaz de usar os 300 Hz, né, além da voz. Então, em vez da gente colocar a disputa do ser humano com a máquina, né, no mesmo canal, de 0 a 300 Hz, o ser humano usaria 300 Hz, de 0 a 300 na voz, e os dados estariam acima de 310, mais ou menos, tá? Hertz para cima até 3.400, algo assim. Então você tinha essa possibilidade, tá? De trabalhar assim. Então, a DSL é uma variação desse protocolo DSL que surgiu no passado. Eu capturei aqui, eu acho que isso aqui é um Thomson ou um Spiritus. Eu não lembro qual o nome desse equipamento aqui, tá? Repara que é uma. Eu estou entrando aqui um RJ11 de fio telefônico, tá? E aqui o Ethernet. Beleza? O 802.3 aqui da Ethernet. E aqui está entrando o RJ11. Aqui é o RJ45 da Ethernet. E como que funcionava? Funcionava assim, eu tinha par trançado, assunto do próximo vídeo que nós vamos falar. O par trançado, e eu tinha uns filtros de linha para os telefones para cortar até os 300 Hz por telefone, que usava esse equipamentinho aqui. Tá? E aqui o DSL, o modem DSL, que passava dos 300 Hz. Tá? Então, inclusive, isso aqui é um exemplo de um aparelho, filtro, né, para cortar o sinal. Frequência superior ele corta, ele deixa só passar um sinal de frequência mais baixo. E ali em cima lá ele deixa passar o sinal e não aproveita os 300 Hz. Então essa relação do sinal com noise depende muito da distância da central telefônica. Tá? Então quer dizer que se esse sinal com cerca de 40 dB para linhas curtas de até 1 a 2 km é muito bom para a época. Você tem que entender que nós estamos em uma época em que uma pessoa conseguia no máximo, 1 kbit, 2 kbits por segundo. Tá? E ali o cara falar em oferecer 13 megabits, se bem que a DSL ela foi projetada para 12 megabits. Ah, mas teve a DSL com muito mais taxa de transmissão, já vou falar. Então quer dizer que a ideia era chegar o mais próximo possível das estações repetidoras, tá, dos clientes, para ter ali 1 a 2 quilômetros de cabo no máximo, estourando, tá? E que as características do canal podiam transmitir até 13, mas naturalmente porque vendia-se como 12, porque os 13 poderia ter mais ruído do que o. E aí pelo menos eu não sou processado. Entenderam? Bom, e aí eles precisaram de mudar a DSL, porque começou a vir aquele negócio, 64 MB, né, bit por segundo, 128, 200 cacetado. Hoje a gente tá nas taxas mais altas, né? A DSL já não consegue comportar uma concorrência com uma fibra ótica. Okay? Eu tenho uma fibra que chega aqui em casa aqui a 900. Não bate, não bate, a DSL não bate. A DSL é usada? Sim, a DSL é usada onde não tem infraestrutura de fibra. Então, se não tem infraestrutura de fibra, você pode ter infraestrutura via cabo coaxial, que é bom até, e você pode ter o DSL com o RJ11, no caso com o par trançado. E naturalmente eles adicionaram mais repetidores, deixaram os repetidores mais próximos da casa dos clientes, fazendo o tronco e o mais próximo do cliente. Não sei se vocês lembram, mas era comum nas pracinhas, né, das pracinhas dos bairros, ter uma caixa quadrada metálica da operadora telefônica e ali dentro tinha os modems, tinha um tronco que vinha até ali, e esse tronco dali tinha uns modemzinhos que levavam o sinal até as casas, né, tentando alcançar ali, né,
no máximo 2 km por cliente. Era muito comum, inclusive, você ligar para uma operadora telefônica e falar, pô, eu quero um sinal DSL. E ela fazia o teste de canal. O teste de canal ia medir justamente esse SNR, baseado no nosso amigo Shannon, tá? E ia dizer se o número máximo de bits ia dar. Por quê? Ele tinha um contrato com você de 12 megabits, no mínimo. Se a distância não desce, então ferrou, cara. Eles não vendiam. Mesmo que chegasse alguma coisa, eles não vendiam, tá? Eles não vendiam porque eles sabiam que poderiam dar algum problema ali mais, como posso assim, jurídico, tá ok? Lembre-se que tem defesa do consumidor, o escambau 4, beleza? Próximo vídeo, nós vamos falar de par trançado, cara. Vamos falar sobre, começar a falar de alguns meios. Vimos até então a Fourier, a ideia da matemática por trás. Vimos aqui a TIT evoluindo, principalmente trabalhando com ruído não aleatório, depois aleatório. Vimos aqui a ideia de um meio que já aconteceu, o ADSL, né? Talvez já aconteça em muitos lugares ainda no planeta. Mas aqui para a grande capital isso já foi ultrapassado. E vamos falar de par trançado daqui a pouquinho. Beleza? Próximo vídeo. Até mais. Tchau!